Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leia a Bíblia em um ano. Estaremos meditando em Gênesis, capítulo 10 ao 12 e Mateus, capítulo 4. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Gênesis 10. Os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javá são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi e Misraim, e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá e Avilá, e Sabitá e Raamá, e Zabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Cainé, na terra de Sinar. Desta desta mesma terra, saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, e a Patruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá e Zeboim até Lasa. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão e Assur, e Arfaxade, e Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e U, e Geter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azar-Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã, e foi a sua habitação desde Messa indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio.
toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou. O Senhor sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abrão desce ao Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Mateus, capítulo 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon
e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Até o próximo dia, se Deus quiser. Fiquem com Deus.